Boa noite! Essa é a primeira série de lives que eu vou fazer em Agosto Dourado. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o preparo emocional para amamentar, que muito se fala, se prepara sobre as técnicas, fala sobre a pega correta, como saber se o bebê tá sugando, não tá sugando, se tá mamando, se não tá mamando. Mas aí a gente estuda, lê tanto, conversa com outras mães e quando algo sai fora do roteiro que a gente preparou na gestação, né? E a gente tá no puerpério com os hormônios a mil, a gente se vê muito desapontada, claro, mas sem saber o que fazer, como reagir. Então eu sinto que faltava eu explicar um pouquinho melhor isso para as mães, né? No meu pré-natal eu já começo explicando um pouco do puerpério, eu começo deixando os familiares cientes, né, de como aquela mãe vai ficar com a queda hormonal muito brusca que tem da progesterona, né, para a prolactina, que é o hormônio do leite, subir para poder ter essa produção de leite, claro, daí pela demanda do bebê também. Isso mexe, né, fisiológico, é esperado que a mulher fique mais sensível, fique mais vulnerável, além de toda a insegurança que você tá sendo mãe, muitas vezes, né, na maioria dos casos pela primeira vez, e na segunda vez tem outras questões, e junto ainda com privação de sono, o corpo que não tá voltando ao normal como a gente esperava, é muita coisa que sai do roteiro, de fato. Então hoje eu queria falar para vocês que às vezes uma reflexão que eu tenho tido, né, de além de se preparar para essa questão hormonal, se preparar sua rede de apoio, que eu falo muito, para a própria gestante. O que ela pode fazer durante a gestação para encarar melhor esses desafios e esses imprevistos que, apesar de serem imprevistos, eles vão surgir. A gente só não sabe como nem quando, mas eles surgem. A maternidade é feita de imprevistos, né, gente? Tô vendo muita gente entrando aqui, tô dando um oizinho aí pra todo mundo. Quem quiser deixar algum comentário, me falar se vocês estão grávidas, se vocês já têm bebê, se vocês já amamentaram, podem deixando aí os comentários e vão falando também se faz sentido o que essa minha linha de raciocínio. Então vamos lá, né? Com tudo isso que eu contei pra vocês, eu fiquei pensando como as gerações são diferentes, né? Recentemente eu vi um vídeo no Instagram de uma reportagem do final da década de 70 perguntando sobre o hábito de leitura. Calma que eu vou chegar na amamentação. Sobre o hábito de leitura das pessoas no final da década de 70, se o Brasil estava lendo mais ou menos. E as pessoas falaram, eu não tenho muito tempo, eu leio 5 livros por mês. Não, eu leio em torno de 15 livros por mês. Gente, isso a gente mal lê 5 no ano, né? A maioria das vezes. Hoje eu já consegui ler 10 livros esse ano, mas também vou chegar lá e falar o porquê. Falar um pouquinho da minha reflexão, né, pessoal também. Então, o que acontece? Essa reportagem mostrava que naquela época que a gente não tinha tecnologia, que legal, parabéns, Espada Feia amamentando gêmeos, maravilhosa. Fala que as pessoas, elas não só tinham tempo para ler livro, porque não tinha mais tantas outras opções, mal tinha canais disponíveis na TV no final da década de 70, eram poucas opções, e também não tinha internet, não tinha muitas coisas da que a gente tem hoje. E com isso, elas também, aí eu tava olhando esse vídeo e falava, nossa, né, que interessante como as pessoas elas liam e quando o hábito de ler, você lê rápido mesmo, então eu não duvido que elas conseguiam ler vários livros por mês assim. Mas aí eu olhando os comentários desse vídeo, uma pessoa foi lá e comentou, repara no ritmo que essas pessoas falam. Eles não falavam rápido, parece que eles saboreavam as palavras. O pensamento era devagar, até isso, né, naquela década. E uma coisa que eu fiquei pensando, como a gente tá muito acelerado, os nossos bebezinhos já nascem assim. A gente, né, quem é da minha geração, foi a geração que pegou essa virada, né, da internet, da tecnologia entrando na nossa casa. E é isso, a gente quer alguma coisa hoje, a gente abre um aplicativo, faz a compra, às vezes chega no mesmo dia, para quem mora em São Paulo, pode chegar no mesmo dia, no dia seguinte. Então, eu inconscientemente acredito
que as mães esperam, né, e não culpo elas, porque a gente vive dessa forma, que a gente pede no aplicativo a amamentação e ela vai chegar num pacote com manual, tá aqui, leia e você vai botar para funcionar. Só que não é assim, né, gente? Então, o que eu fiquei refletindo e eu queria trazer para vocês? Que a gente tem todo um processo biológico que é diferente desse processo imediato que acontece no celular, que acontece na nossa vida, para pedir comida, para pegar um transporte, né? Hoje em dia a gente também tem muita facilidade com o transporte e que não adianta a gente só ficar na técnica se a biologia não acompanha esse ritmo rápido do mundo tecnológico, que é importante a gente olhar um pouquinho para nossos ancestrais e pensar como que era, como que as pessoas, elas não tinham o que fazer, né? Então, às vezes eu converso muito com as avós no pré-natal, eu adoro quando as avós participam, e elas falam muito assim, naquela época era o que tinha, e era o que tinha, elas fizeram o melhor com o que elas tinham, porque elas não tinham esse excesso de informação que a gente tem hoje, que eu chamo de infoxicação. E com excesso de informação vem a insegurança, porque eu tô fazendo certo, eu não tô fazendo certo, mas um lugar falou isso, outro lugar falou aquilo. E vem a comparação sem contexto, da gente olhar na internet uma mãe amamentando e falar, ó lá, em 2 semanas tá tudo bem, ela não tem dor, ela tá amamentando bem, ela tá tendo leite, por que pra mim não tá funcionando? Né? Ou até a mãe no lactário da UTI tá tirando leite, ela tira 30, 40 ml por ordenha, lembrando que um prematuro nem cabe tudo isso no estômago, então ela consegue leite suficiente pro bebezinho dela, mas ela olha pra mãe do lado e vê que a mãe do lado tirou 100 ml numa ordenha, no mesmo tempo que ela. Mas a gente não sabe há quanto tempo essa mãe tá ordenhando, se ela também tá tendo tempo em casa, se ela tem rede de apoio a mais. São tantos fatores que a gente não pode sair se comparando e sem contexto, né? Porque é um veneno isso de fato. E então também não tô querendo aqui romantizar o sofrimento, tá, gente? Eu tô querendo só mostrar que o processo é pra gente entender que não é pra sofrer, que faz parte passar por ele. Não sei se tá fazendo sentido. Coloquem aqui nos comentários essa minha linha de raciocínio que tá um pouco confusa, mas eu vou chegar lá. Pra mim é difícil, é a primeira live que eu faço sozinha, então vamos lá. Então, é isso, né? A gente tem tudo muito rápido e quando a gente começa a ter dificuldade na amamentação, quando a gente tem na maternidade, a gente acha normal, tem as pessoas ajudando ou não, mas você tem ali um monte de profissionais em torno, né, ao seu redor. Quando você vai pra casa, você começa a se desesperar, você fala, nossa, agora é isso então, eu vou sofrer, eu não tenho certeza do que eu tô fazendo, né, por mais que a consultora venha, eu não posso ficar o tempo todo com a mãe, então eu gosto muito de ensinar essa autonomia também para as mães, e aí a mãe começa a desanimar, ela começa a ficar cada vez mais insegura, poxa, mas tá doendo, mas eu amamento, ainda dói, mas ele não tá ganhando tanto peso, a médica disse que ele precisava ganhar 30 gramas por dia, ele tá ganhando 20, mas poxa, e começa a ter muitos mais, mas é assim mesmo? Mas ele chora, será que é fome? Então, rola essa insegurança da gente querer tudo de respostas imediatas, né? E a maternidade, ela não vem com respostas imediatas e a amamentação, principalmente, a amamentação é um processo. E como é que a gente aceita esse processo melhor? Se a gente trabalhar internamente, ainda na gestação, tentar simular um pouquinho o mundo de antigamente. Não tô falando para vocês serem radicais, não tô falando para vocês cortarem totalmente a tecnologia da vida de vocês, mas para vocês tentarem alguma coisa nova na gestação, como começar a ler um livro, caso vocês estejam muito tempo sem ler, e metas curtas, de botar no relógio 5 minutos, ou ler 5 páginas, às vezes é muito, ler 2 páginas, começar a ler um livro, começar, sei lá, tentar fazer crochê, mesmo que você use o YouTube para isso, tentar aprender um novo idioma, tentar aprender um novo instrumento, montar um quebra-cabeça, fazer palavras cruzadas, são coisas que não liberam a dopamina tão rápida quanto a rede social, quanto fazer compras online, quanto ficar no WhatsApp mandando respostas e esperando respostas imediatas. Então, se na gestação a gente começasse a trabalhar isso, a gente começa
a interiorizar melhor como que funciona um processo para eu ter um resultado lá na frente. Então, seja montar um quebra-cabeça, aprender um novo instrumento, aprender um novo idioma. Todo mundo já passou por alguma coisa assim na vida, né? Todo mundo fez escola e alguns, né, muitas vezes fizeram faculdade, sabe que são processos. A gente não aprende do nada as coisas, que os resultados não caem do céu. Então, eu fico pensando se a gente levasse, encarasse a amamentação dessa forma, se talvez fosse um pouco mais suportável a gente superar as dificuldades que surgem no começo. E é isso que eu sinto, assim, que as mães elas não estão tendo tanta paciência para suportar essas dificuldades que estão surgindo. Poxa vida, mas ele já tá com 2 semanas, 3 semanas de vida. Não é já está, ele ainda está com 3 semanas de vida. Eu não deveria estar amamentando sem dor? Vamos continuar investigando, né? É isso, assim, você não se cobrar com prazos. Claro que eu mesma, no meu segundo filho, coloquei metas, porque estava muito insuportável para mim. Então, assim, eu não estou sendo insensível, gente, eu passei por isso. E eu falava, não, mas eu respirava fundo e pensava, hoje tá pior que ontem, mas não tá pior do que quando eu voltei para casa da maternidade. Aí no outro dia melhorava um pouquinho mais, e aí voltava a piorar, aí melhorava um pouquinho mais. E eu falo que tudo na maternidade é como um gráfico de ações. Não sei se vocês já viram gráfico de bolsa de ações, não que eu entenda de mercado financeiro, mas se vocês clicarem para ver qualquer coisa, vocês vão ver que é uma curva que vai fazendo assim, 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 mas quando você vê o longo prazo, ela é sempre ascendente, é uma curva que está subindo. Mas se você olha os pequenos períodos desse gráfico, você vai ver que ela tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Ah, legal, a Fê tá concordando comigo, que bom, Fê. E não é culpa delas, longe de mim querer julgar. Eu acho que isso faz parte do mundo que a gente está vivendo, do que a sociedade impõe. Hoje tudo as pessoas esperam, ninguém mais tem paciência com nada. Então, que bom que tá fazendo sentido, né? Então, e aí é uma coisa que eu tento sempre lembrar as mães, respira, uma mamada de cada vez, né? Viva o hoje, pensa, foca. E se for se comparar, se compara com você mesmo desde o primeiro dia de vida do seu bebê. Porque quando a gente pensa se precisar fazer um diário, anotar alguma coisa, a gente se comparando com, né, com a gente mesmo, a gente vai ver o quanto a gente, como dupla, mãe e bebê, evoluiu desde aquele primeiro dia de vida. E ter essa paciência e esperar. E tá tudo bem também se chegar a um limite, né? Cada mãe tem o seu limite, cada pessoa é única. Mas trabalhar isso, que é um processo, que não vai assim clicar, apertar um botão e tudo vai mudar, né? Eu brinco que eu adoraria que meu trabalho fosse ter uma varinha mágica e consertar a amamentação assim em um único atendimento. Eu geralmente ofereço um único atendimento, senão as mães acho que nem me contratariam, mas a ideia é que eu dê esse suporte por WhatsApp e a gente continua. Inclusive eu faço esse acompanhamento, porque a ideia também é dar autonomia para as mães. Também não adianta nada eu ficar indo toda hora na casa, porque a mãe acaba se entregando também. Ah, não, ela vem aqui, ai, que bom que ela vem amanhã, que ela resolve, que ela bota o bebê no peito para mim, né? Isso é uma coisa que eu defendo muito das vezes do atendimento online, apesar de eu amar o presencial, gosto de pôr a mão na massa, mas o online eu consigo fazer com que a mãe cria essa confiança, né, essa autonomia, porque eu faço de um lado, ela faz do outro, eu vou olhando e eu não estou lá para pôr as minhas mãos e, né, redirecionar, reposicionar o bebê. Então, o que eu fiquei pensando é isso, que talvez fizesse diferença se a gente mudasse um pouquinho o nosso ritmo já desde a gestação, ao invés de, né, das pessoas falarem, aproveita para dormir, depois você nunca mais vai dormir direito, aproveita para não sei o que, aproveita agora, né, não sei o que, enfim, que as mães, que as pessoas falassem para a mãe, aproveita para slow down, né, para ir devagar com a sua vida, para levar as coisas de um jeito com calma, não ser multitarefas, fazer uma coisa de cada vez e tentar começar um processo novo que faça sentido, né? Por exemplo, eu falei aqui de crochê. Eu tenho tendinite, eu não sou habilidosa com as mãos assim, então jamais faria. Cozinhar também jamais faria. Mas uma coisa que eu gosto é tocar instrumento. Então eu tenho, né, aprendido a tocar piano com um aplicativo. Veja bem, eu não estou nem falando para você tirar a tecnologia da vida. Eu estou estudando francês com o Duolingo, que também é um aplicativo.
Então, não é também pra gente ser radical, mas é pra gente usar a tecnologia ao nosso favor para também a gente entender como funciona um processo e não pra gente obter as coisas rápidas. E por que eu comecei, né, a falar de mim, do instrumento e de aprender novos idiomas? Infelizmente eu não descobri isso nas minhas gestações, né? Lógico que em algum momento da vida eu já fiz essas coisas e eu quis voltar porque são coisas que me fazem bem, porque eu tava muito em sala de espera com os meninos e eles tinham baixado um joguinho no meu celular muito bobinho, assim, tipo um Candy Crush, pra quem é da época do Candy Crush. E eu tava viciada, gente, era um do reizinho lá, nem lembro o nome. E eu ficava jogando aquilo e me dava uma dopamina, e isso aqui, parecia que aquilo me acalmava, mas ao mesmo tempo deixava eu pesada e eu não conseguia mais fazer nada direito. Eu tava sempre querendo um tempo pra mim, confessando aqui pra vocês, hein, eu tava assim o ano passado, sabe? E aí esse ano que eu falei, eu quero ler mais, eu preciso melhorar esses meus hábitos, né, de ficar mexendo no celular toda hora, até para dar exemplo para os meus filhos. E aí foi aí que eu comecei a ler mais, aí eu tirei o joguinho do meu celular, né, tipo, e é bem difícil. Aí o Duolingo entrou como uma transição boa, então, porque ele é gamificado, então ele dá um pouquinho de prazer, mas que não é a mesma coisa, mas ajuda, e eu tô aprendendo uma coisa, assim, então é uma coisa que eu me sinto, falo, nossa, eu já tô, às vezes eu pego uma coisa em francês e falo, olha, eu já tô entendendo, que legal, e quem diria, né, tô fazendo um curso de aplicativo. Ou a forma como eu tô conseguindo tocar piano também com outro aplicativo, que chama Simple Piano, que é bem legal. E quantos livros eu li esse ano? Eu já perdi a conta, mas eu acho que eu li já mais de 10 livros, né? Eu tô assinando o Kindle Unlimited, eu tenho Kindle, mas eu adoro o livro físico, então também tô sempre lendo um livro físico. E tudo isso tem feito eu ter mais paciência, sabe? Como se você tivesse assim, como o mundo estivesse decantando, né? Isso é uma comparação que eu tinha muito quando eu fazia mindfulness, que é a meditação de você prestar atenção na respiração. Tem gente que fala, nossa, pra quê? Que besteira, pra mim não adianta. E você meditar não significa esvaziar a mente, significa só você prestar atenção na sua mente. E aí você começa a perceber que você tem tantos pensamentos aleatórios, tudo junto ao mesmo tempo. E a ideia é que você prestando atenção na respiração, esses pensamentos, você não dá foco para eles, né? Então, uma vez eu vi um texto que falava que a nossa mente é como uma estação de trem, os pensamentos são os vagões. Então, cada pensamento é um vagão. E a ideia do mindfulness é você ficar de fora na estação, vendo os vagões passar e não entrar em cada vagão que tá passando, né? Que aí é você entrar no pensamento e quando você presta atenção na respiração ou se você faz outro tipo de meditação ou mantra, você consegue não entrar na estação e você sente que os seus pensamentos estão decantando, sabe? Quando você tem uma solução ali cheia de coisinhas que você vê através da água, né? E de repente aquilo você mistura uma solução insaturada, quem lembra da aula de ciências, e aí aquela substância que está além do que deveria estar diluída na água, ela começa a decantar no fundo. Então é sobre isso. Eu acho que quando a gente consegue praticar essas outras coisas, né? De ler um livro, de tentar sair dessa dopamina rápida, a gente também consegue ser assim com tudo na vida, a gente consegue respirar melhor, parece que abre, gente, eu não sei, como se trocasse a nossa lente, assim, do que a gente está enxergando, e a gente começa a ter mais paciência com as coisas, com a cabeça mais aberta, e a gente entende que tudo é um processo, que as coisas não se resolvem num único clique. E aí é isso, eu queria compartilhar com vocês, não sei se faz sentido. Eu já vi aí que algumas pessoas falaram que foi uma excelente dica, que bom, ficou feliz. E eu queria poder levar isso, sabe, mais para as mães mesmo, porque elas não vão ser... Isso não vai beneficiar só na amamentação, mas eu fiquei pensando como a amamentação se beneficiaria de um hábito que todo mundo está sem controle atualmente, que é esse excesso de dopamina barata e rápida que a gente tem com rede social, de ficar scrollando,
né? TikTok, Instagram, enfim. Até eu mesma sou uma pessoa ansiosa, não sou perfeita. Tem momentos que eu tô fazendo alguma coisa, eu ligo um podcast e vou fazendo enquanto eu escuto o podcast. Mas às vezes eu também tento falar, não, hoje eu não vou ouvir nada. Vou tentar focar nessa tarefa. E eu acho que se as mães trabalhassem isso na gravidez, pode ser que a amamentação fique mais leve, porque a gente vai entender que imprevistos vão acontecer e que nem tudo está perdido na primeira dificuldade. Espero que faça sentido. Eu falei que eu ia deixar uma palavra-chave em cada live e quem me mandasse no direct essa palavra-chave, que eu falei várias vezes, mas eu vou falar qual que é, se alguém quiser já arriscar aqui nos comentários, essa pessoa que me mandar mais rápido durante as 4 lives, a palavra-chave, ganha um atendimento online comigo. Então, a palavra-chave é processo, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu falei. Eu falei várias vezes essa palavra hoje, até me desculpem a repetição. Obrigada também pela participação. Tô vendo que a Fê já falou, né? Que bom que você tá aqui, que você me assistiu. Eu acho que eu fui um pouco prolixa, eu sempre sou, mas é isso que eu queria passar. Não sei se faz sentido. Depois vou ver se eu faço uns conteúdos mais curtos, diretos e objetivos para deixar no meu feed. Pra que tá. Ai, que linda. Boa, Fê. Arrasou. E é isso, gente. Então, que eu queria deixar essa reflexão para que vocês, mesmo quem não tiver grávida, para quem não tiver se preparando para amamentar, mas para quem já é mãe ou para quem nem é mãe, tentem fazer algo do tipo. Uma outra dica que eu não falei é ter aplicativo ou até o próprio iOS, para quem tem iPhone, acredito que Android também tem formas de você controlar aplicativos. Então, por exemplo, agora mesmo eu tive que desativar isso, porque senão minha live ia cair. Eu não posso ficar mais do que 10 minutos quando eu entro no Instagram. E eu posso entrar no Instagram 6 vezes por dia. Você fala, ai Paula, já é muito, né? Poxa, 1 hora? Gente, não. Eu tô entrando muito menos e às vezes eu gasto as minhas 6 vezes, em 10 minutinhos entro no Instagram. Quando você vê, ele já bloqueia sua tela e fala, você tem certeza que você quer continuar nesse aplicativo? Então, quem quiser também, se eu não me engano, esse aplicativo que eu tô usando chama Screen Zen, o Zen Screen, alguma coisa assim. Eu posso deixar escrito aí também, quem quiser me manda no direct. Mas eu também uso um outro modo de não perturbe no iOS, né, do iPhone, para ele bloquear vários aplicativos de produtividade, veja bem, depois das 9 horas da noite. Então, às vezes acontece, eu tenho algumas reuniões quinzenais, né, com um grupo de consultoras, depois das 8 da noite, né, a cada 15 dias, e sempre que dá 9 horas eu caio, o meu Zoom cai, porque isso também funciona no meu tablet, no computador funciona para tudo, eu caio, aí eu tenho que entrar de novo, porque é meio que o meu sistema todo falando, agora é hora de parar, porque aí eu faço higiene do sono para eu poder também dormir bem, que o sono é uma outra coisa, isso daria uma outra live, gente, se vocês quiserem também a gente pode fazer, nem está prevista para o Agosto Dourado, mas eu tenho gostado muito de estudar e saber mais sobre essas coisas, né? Eu sempre fui muito fã dessa filosofia mindfulness, né? De você viver o presente, da atenção plena. Acho que por eu ser muito ansiosa, né? A gente acaba buscando isso. Então, longe de eu ser uma pessoa perfeita que segue o que tá falando. Mas essas minhas tentativas, eu sinto que tem me ajudado demais e que pode ajudar todo mundo, principalmente gestante, que ainda vai se deparar com algumas dificuldades para amamentar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí um tempinho para se alguém quiser fazer mais algum comentário. A Gabi também tá aqui desde o começo, mandou uns coraçõezinhos, obrigada. Deixa eu acenar para quem entrou agora, depois vocês assistam a gravação, gente. Por mim, eu ficava falando, que eu adoro falar. Legal. Excelente dica. Que bacana. É isso, pessoal. Obrigada. Então, lembrem da palavra-chave, que é processo. Eu aguardo os directs e até quarta que vem. Um beijo.